Juro que o ar estava diferente naquela manhã. Estava parado, como se algo pesado estivesse pairando sobre a sala, e nenhum de nós conseguisse dizer o que era em voz alta. A árvore de Natal tremeluzia suavemente no canto, cintilando com os mesmos enfeites cansados que usávamos há décadas. A lareira crepitava, como sempre fazia, e o cheiro de rolinhos de canela vinha da cozinha. Mas, por baixo de todo aquele calor, havia um frio que não tinha nada a ver com o clima lá fora. Era o tipo de frio que vem de saber que você está prestes a ser lembrado de seu lugar na hierarquia familiar. Minha mãe estava lá, em seu hobby de veludo vermelho, sorrindo como se tivesse ganhado na maldita loteria. Seus olhos brilhavam de orgulho quando ela entregou à minha irmã, Rayane, uma pequena caixa embrulhada em papel alumínio e amarrada com uma delicada fita de cetim. Observei Rayane descascar o papel com aquelas unhas perfeitamente cuidadas, sua boca já se formando em um exagerado "oh meu Deus", antes mesmo de ver o que tinha dentro. Ela sempre fazia isso. Colocava uma pequena performance, como se estivéssemos em algum filme cafona da Hallmark e as câmeras estivessem gravando. Então ela abriu. Dentro havia uma chave. Uma simples chave prateada, aninhada em uma caixa forrada de veludo. Os olhos de Rayane se arregalaram, como se ela tivesse acabado de receber as chaves do reino. E de certa forma ela tinha, porque aquela chave não abria uma caixa de joias ou um carro novo estacionado na garagem. Ela abria a porta da frente de uma casa inteira. Nós compramos uma casa para ela. Mamãe disse, a voz embargada de orgulho, como se tivesse acabado de anunciar que Rayane havia curado o câncer ou escalado o Monte Everest descalça. Meu estômago revirou. Olhei para meu pai, que assentiu em concordância solene, como se fosse uma passagem sagrada de família. Rayane gritou, jogando os braços em volta dos dois e repetindo, "Obrigada!", várias vezes como um brinquedo de corda. "Você vai entender um dia", mamãe disse, virando-se para mim com um sorriso suave e condescendente, que fez minha pele arrepiar. Sorri de volta. Não porque estava feliz, não porque entendia, mas porque aprendi há muito tempo que nesta família o silêncio era mais seguro do que a honestidade. Meu próprio presente ainda estava no meu colo. Um envelope fino, simples e nada impressionante. Papai me deu logo após o grande momento de Rayane, quase como uma reflexão tardia. Sem aplausos, sem pausa, sem cerimônia. Apenas um silêncio, como se ele estivesse me entregando uma conta de luz. Eu podia sentir meu coração batendo nos ouvidos enquanto deslizava o dedo sob o selo, puxando cuidadosamente uma única folha de papel. Não olhei para ela imediatamente. Apenas encarei aquele maldito envelope em minhas mãos, me perguntando que tipo de mensagem eles achavam que isso enviaria. Que tipo de filha eles achavam que eu era? Que tipo de pessoa acreditavam que eu havia me tornado? Mas, antes mesmo de ler o que estava escrito na página, minha mente escapou de volta para centenas de outros momentos como este. De volta aos aniversários em que Rayane ganhava bolsas de grife, enquanto eu ganhava o que estava em liquidação. De volta aos jantares em que minhas opiniões eram recebidas com silêncio, enquanto cada anedota idiota de Rayane era celebrada, com risos e aplausos. De volta à época em que ganhei uma bolsa integral, e ninguém apareceu na cerimônia de premiação, porque Rayane tinha um recital de dança na mesma noite. Eu costumava pensar que era tudo coisa da minha cabeça, que talvez eu estivesse apenas sendo sensível ou amarga. Mas momentos como esse, em que deram a Rayane uma casa inteira como se não fosse nada e me entregaram uma única folha de papel, eu sabia melhor. Eu sabia exatamente onde estava nesta família. Eu sabia exatamente o quão pequena eles achavam que eu era. Eu podia sentir as palavras subindo pela minha garganta como ácido. Queria gritar. Queria lançá-las pela sala como punhais. Mas as engoli. Sentei-me ali e continuei sorrindo, embora cada músculo do meu rosto doesse com o esforço. Porque esse não era o momento de falar. Ainda não. O momento estava chegando, mas não hoje. Ser tratado como uma peça de reposição, houve um momento que ainda toca em um loop na minha cabeça, especialmente quando tento me convencer de que estou apenas exagerando.
Era meu último ano do ensino médio, na noite da cerimônia de premiação acadêmica. Eu tinha trabalhado duro, feito malabarismos em 2 empregos e mantido meu GPA impecável, enquanto Rayane estava ocupada sendo reprovada nas aulas de introdução e chorando sobre o quão difícil era a faculdade. Naquela noite, quando meu nome foi chamado para a bolsa de estudos acadêmica mais importante, na frente de todo o auditório, entrei no palco e vi minha mãe sentada na primeira fila, não aplaudindo, não sorrindo, mas rolando o telefone. Quando desci com o prêmio na mão, ela olhou para cima brevemente e disse, alto o suficiente para as pessoas ouvirem: bem, pelo menos ela é boa em alguma coisa. A maneira como sua voz cortou os aplausos me fez querer derreter no chão. Meus colegas de classe me deram meio sorrisos estranhos, e minha professora favorita me deu um tapinha no ombro, como se dissesse: você está indo muito bem, garota. Mesmo que sua própria mãe não conseguisse ver. Aquele momento solidificou algo. Dentro de mim, não apenas dor, mas clareza. Eu não estava imaginando isso. Eu não estava exagerando. Eu era invisível por design. E você sabe, eu sempre me perguntei: você já se sentiu assim? Como se fosse apenas um personagem de fundo na história da sua própria família. Como se suas vitórias só importassem se outra pessoa falhasse. Eu adoraria saber, porque eu não posso ser a única que carregou esse tipo de peso em silêncio. Deixe um comentário e me diga por que talvez compartilhar seja o primeiro passo para deixar ir. Anos depois, quando eu voltei para casa para uma visita rápida, o tipo de aparição obrigatória que você faz por culpa, ao invés de amor, eu tropecei em algo que eu não deveria ver. Estava no escritório dos meus pais, um cofre trancado, deixado descuidadamente aberto. Eu não estava procurando por nada em particular, mas o que encontrei lá dentro? Bem, vamos apenas dizer que tudo mudou daquele momento em diante. Foi um tipo estranho de visita, o tipo que não vem do desejo genuíno de se reconectar, mas mais da culpa que ferve silenciosamente no fundo dos seus pensamentos, até que finalmente borbulha e força você a pegar o telefone. Eu não estava em casa há mais de 1 ano, e a única razão pela qual voltei daquela vez foi porque minha mãe me ligou 2 vezes em 1 semana, dizendo que meu pai tinha distendido um músculo enquanto cortava a grama, e precisava de uma ajudinha para mover algumas coisas pela casa. A culpa que ela colocou em suas palavras era densa, como se minha recusa de alguma forma significasse que eu era fria e sem coração, como se décadas de negligência emocional pudessem ser substituídas por uma visita de fim de semana e algumas xícaras de café passivo-agressivas. Cheguei em uma tarde de sexta-feira, à entrada da garagem ladeada por aquelas mesmas sebes bem aparadas que meu pai mantinha obsessivamente, como se fossem da realeza. Rayane não estava lá, é claro, que ela estava ocupada. Ou pelo menos essa foi a desculpa que mamãe deu, com um suspiro e uma pitada de decepção, como se a ausência de Rayane devesse de alguma forma ser um reflexo de mim. A casa não tinha mudado muito. Mesma decoração estéril, mesmas fotos emolduradas de Rayane sorrindo para todos os ângulos, mesmo cheiro de esmalte de limão e assado cozido demais pairando no ar, como uma estranha cápsula do tempo da perfeição suburbana. Na manhã de sábado, eu já estava contando os minutos até poder ir embora. Eu ajudei papai a mover algumas caixas pesadas na garagem. Ouvi a mãe reclamar sobre como o namorado de Rayane não era ambicioso o suficiente. E sentei-me durante um jantar, onde a maior parte da conversa girou em torno das reformas que eles estavam planejando na Casa do Lago. Eu balancei a cabeça, sorri e dei todas as respostas educadas certas, enquanto mentalmente verificava toda a interação. Era tarde da noite quando entrei cambaleando no escritório. Eu não estava procurando por nada. Estava apenas vagando, inquieto, tentando escapar do silêncio sufocante do meu quarto de infância. A porta do escritório estava um pouco entreaberta, e quando eu a abri, vi algo que me fez parar no meio do caminho. O cofre de parede, aquele que meu pai sempre tratou como uma relíquia sagrada, estava aberto o suficiente para a maçaneta ficar frouxa. No começo, pensei que talvez ele tivesse esquecido de trancar depois de guardar alguma coisa. Mas, conhecendo-o, isso parecia improvável. O homem verificava tudo 2 vezes, desde fechaduras até interruptores de luz e o maldito termostato.
como se fosse parte de algum ritual. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter deixado intocado e voltado para cima. Mas algo me parou. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse aquela fome profunda de finalmente saber algo que eles não entregaram a Rayane primeiro. Eu andei lentamente, cada passo ecoando mais alto do que deveria, fazendo minha respiração ficar presa na garganta, enquanto eu abria a porta mais para dentro. Havia pastas grossas, cheias de papéis presos juntos de uma forma que gritava importância. Escrituras de propriedade, formulários de impostos, extratos bancários. Alguns deles eram papéis familiares, que eu esperava ver, como documentos vinculados à nossa antiga casa de família, ou contas que eu os ouvi mencionar de passagem. Mas então havia outra coisa. Um envelope escondido sob uma pilha de pastas de papel manilha, selado, mas sem identificação, exceto por uma pequena nota escrita à mão na frente, nas inconfundíveis letras maiúsculas do papai. Para ser aberta, após a morte. Eu não deveria ter aberto, mas abri. Dentro, havia uma cópia de um testamento. Não aquele que eu tinha visto anos atrás, quando papai fez um grande show ao redigir documentos e alegar que tudo estava sendo dividido de forma justa. Não, isso era diferente. Esta versão tinha meu nome listado primeiro, não o de Rayane. E não apenas como um igual beneficiário. Meu nome estava vinculado a algo muito maior. Uma propriedade que eu nunca tinha ouvido falar antes. Uma que aparentemente tinha sido comprada em meu nome anos antes. Não foi apenas um presente ou algum erro aleatório. Foi deliberadamente documentado e arquivado legalmente. Meu pulso estava batendo tão forte que eu mal conseguia ouvir o zumbido baixo da luminária de mesa. Eu li cada linha 3 vezes, procurando por uma explicação que nunca veio. Por que meu pai compraria uma propriedade em meu nome sem nunca me dizer? Por que escondê-la, trancada em um cofre, como um segredo sujo? Minha mente correu, tentando juntar qualquer pista possível de anos passados que pudesse explicar o que eu estava segurando em minhas mãos. Passei o resto daquela noite vasculhando o cofre, cada papel parecendo mais pesado que os últimos extratos bancários que não faziam sentido, transferências que não combinavam com a narrativa da família e um documento em particular, um formulário de autorização atribuído com minha assinatura falsificada, datado de 2 anos antes. Aquele fez minhas mãos ficarem geladas. Alguém tinha usado meu nome, minha identidade, para mover dinheiro. E com base nos detalhes que aconteceram mais de uma vez, eu não os confrontei naquele fim de semana. Eu não disse uma palavra no café da manhã na manhã seguinte. Eu simplesmente arrumei minhas coisas e fui embora antes do meio-dia, alegando obrigações de trabalho. Mas no momento em que voltei para meu apartamento, eu comecei a cavar. Eu puxei relatórios de crédito, contatei um amigo advogado e comecei a desvendar as camadas de transações financeiras que eu nunca soubera que existiam, silenciosamente, cuidadosamente. Eu não queria levantar suspeitas, ainda não. O que eu descobri nos próximos meses foi algo que eu não estava preparada para: uma intrincada rede de decisões financeiras, transferências de propriedade e abrigos fiscais que apontavam para meus pais. Mas a parte mais impressionante era que, no papel, eu possuía mais do que eu jamais imaginei. Contas imobiliárias, investimentos, todos conectados a mim. E ainda assim, eles nunca disseram uma palavra. E a parte mais louca? Eles ainda não sabem. Eu sei que há um tipo muito particular de raiva que vive sob a pele, silenciosa e controlada, como uma queimadura lenta, com a qual você aprende a conviver, até que um dia você percebe que está cozinhando nela por anos, sem nunca perceber o quão quente ficou. Foi o que senti depois de descobrir o quão profundamente meus pais enterraram a verdade. O quanto do meu nome e identidade estavam ligados a coisas que eles nunca pretenderam que eu entendesse, muito menos me beneficiasse. E não era apenas o engano, era a presunção, a suposição de que eu continuaria desempenhando meu papel para sempre, sorrindo educadamente enquanto eles entregavam a Rayane a coroa repetidamente, como se fosse seu direito de nascença. Então, eu fiz o que qualquer mulher que foi subestimada por muito tempo eventualmente faz. Eu comecei a planejar. Eu embrulhei o envelope em uma caixa branca simples,
sem fita, sem glitter, sem distrações. Apenas a verdade, sentada silenciosamente sob a árvore como uma bomba relógio. E conforme os dias se aproximavam do Natal, eu ensaiava meu silêncio. Eu pratiquei meu sorriso. Eu me lembrei que eu não precisava gritar, não precisava discutir, nem mesmo explicar. Minha vingança seria entregue com equilíbrio, precisão e uma única revelação bem cronometrada. Porque se eles achavam que eu ficaria sentada durante outro Natal, fingindo que estava tudo bem, sorrindo durante mais um brinde ao sucesso de Rayane, enquanto eles me jogavam restos e chamavam isso de amor, bem, então eles estavam prestes a aprender quem eu realmente sou. A manhã de Natal sempre seguiu o mesmo roteiro cansado em nossa casa. Performance perfeitamente encenada, onde cada sorriso foi ensaiado, cada gesto deliberado e cada maldita emoção filtrada através de camadas de tradição passivo-agressiva e café excessivamente doce. A árvore estava no mesmo canto que sempre teve, enfeitada com luzes douradas e ornamentos que minha mãe insistiu em manter, apesar do fato de que metade delas estavam lascadas ou rachadas. O fogo crepitava, os rolinhos de canela queimavam levemente nas bordas e o cheiro de alegria falsa enchia a sala como uma névoa invisível. Ninguém ousava comentar sobre isso. Era o tipo de manhã de feriado que parecia perfeita de fora, como um globo de neve que você orgulhosamente exibiria em uma prateleira. Mas dentro do vidro, o ar estava duro e amargo, e cada palavra estava a um sopro de se quebrar em algo afiado. Eu sentei na mesma poltrona gasta que eu ocupava todos os anos desde os meus 16 anos. A única diferença agora era a raiva silenciosa que zumbia sob minha pele, como uma velha ferida que nunca cicatrizou completamente. Meus presentes, cuidadosamente embrulhados, estavam no meu colo. Caixa branca lisa, cantos limpos, sem laço, sem frescuras, apenas uma caixa esperando pacientemente, enquanto Rayane gritava de excitação sobre sua nova bolsa de grife, efusivamente, sobre como ela combinava com os sapatos que ela tinha acabado de desembrulhar. Meus pais olharam para ela com aquele olhar familiar de orgulho e indulgência, o mesmo que eu costumava perseguir, até que percebi que eles nunca iriam mirar na minha direção, não importa o que eu fizesse. E então chegou o momento, aquele que eu estava esperando com uma paciência que eu não sabia que tinha. Não uma birra, não uma explosão emocional que eles poderiam considerar uma reação exagerada. Não. Eu planejei algo melhor. Algo que eles não veriam chegando até que fosse tarde demais. A vingança, afinal, não precisa ser alta para ser devastadora. Só precisa ser precisa. Comecei entrando em contato com um amigo advogado em quem eu confiava completamente, alguém que não vacilaria quando eu entregasse uma pilha de documentos e pedisse que me ajudasse a entender todos os ângulos legais. Nós vasculhamos tudo: títulos de propriedade falsificados, assinaturas, transferências de ativos e aquelas estranhas autorizações bancárias. Descobriu-se que o que tinha começado como uma curiosidade silenciosa estava agora tomando forma como algo muito maior. Uma oportunidade de retomar o controle, sem nunca precisar levantar minha voz. A casa da qual eles adoram se gabar, a casa do lago, da família que eles estavam reformando há anos, aquela que eles sempre chamaram de nosso legado, tinha sido hipotecada em segredo para financiar a startup fracassada de Rayane, 3 anos atrás. Meu pai deve ter pensado que poderia limpar a bagunça antes que alguém percebesse, mas ele atrasou nos pagamentos, e o banco já havia agendado um leilão discreto. Foi aí que ficou interessante, porque eu comprei discretamente, legalmente, por meio de uma conta separada e um agente terceirizado. Eu garantia a escritura sem nunca usar meu próprio nome diretamente. Levou algumas semanas para orquestrar, mas uma vez que foi feito, a satisfação foi indescritível. Eu não era apenas dona da preciosa casa do lago deles. Agora eu sou dona da única coisa que eles nunca imaginaram que perderiam. Enquanto isso, a vida em casa continuou como sempre. Minha mãe continuou ligando para perguntar se eu tivesse encontrado um emprego melhor, ainda com sua voz pingando com aquela mistura melosa de preocupação e condescendência que somente mães como ela podem aperfeiçoar. Meu pai ocasionalmente encaminhava ofertas de emprego para meu e-mail, com linhas de assunto como: pensei que isso poderia ser mais sua praia. E Rayane,
Abençoe seu pequeno coração, alheia, continuava enviando mensagens de texto para grupos, familiares sobre suas últimas realizações. Como ela conseguiu uma promoção, como ela poderia começar um podcast, como seu namorado a estava levando para Maui para o ano novo. Cada mensagem, um lembrete de que ela ainda era a escolhida deles, uma estrela, sua criança de ouro. Eu não respondi à maioria delas. Fiquei quieta, fiz minha parte, acenei no telefone e sorri durante os jantares, porque às vezes o silêncio é a arma mais afiada. E a cada dia que passava, cada comentário passivo-agressivo e elogio indireto que eles jogavam em minha direção só colocava lenha na fogueira que eu estava construindo em segundo plano. Quando dezembro chegou, comecei a preparar meu toque. Final, um presente que não pareceria nada à primeira vista, mas que desvendaria tudo no momento em que o abrissem. Eu tinha um envelope feito de papel grosso marfim, com uma borda delicada em relevo, do tipo que parece elegante o suficiente para distrair da faca escondida dentro daquele envelope. Coloquei uma única carta autenticada, curta, direta e legalmente vinculativa. Explicava, em linguagem simples e profissional, que a escritura da Casa do Lago estava agora em meu nome, totalmente paga, totalmente possuída e não mais disponível para uso compartilhado. Não havia espaço para interpretação, nenhuma brecha, nenhuma misericórdia. Mas eu não parei por aí. Incluí um segundo documento, uma cópia digitalizada da assinatura falsificada, com uma nota destacada do meu advogado explicando as ramificações legais da fraude de identidade, caso eu decida prosseguir com isso. Eu não iria processá-los. Ainda não, de qualquer forma. Eu só queria que eles soubessem que eu poderia, que eu tinha o poder. Agora, aqueles anos sendo ignorada, rejeitada e subestimada, finalmente chegaram ao fim. Devastação silenciosa e rastejante foi quando a peça final se encaixou. Quando mamãe finalmente percebeu que algo estava acontecendo pelas costas dela o tempo todo. Porque não era apenas o fato de que agora eu sou dona da preciosa casa de aposentadoria deles, era o fato de que papai tinha guardado um segredo dela. Um segredo que começou anos atrás, quando ele hipotecou a Casa do Lago sem contar a ninguém, provavelmente pensando que poderia limpar a bagunça antes que ela chegasse à superfície. Mas ele não fez. O banco se moveu mais rápido do que ele esperava. A propriedade entrou em silencioso leilão. E quando alguém percebeu, já era tarde demais. E eu estava esperando, observando, pronta. Rayane, abençoe seu pequeno coração, sem noção, olhou ao redor da sala como se alguém tivesse começado a falar em uma língua estrangeira. Ela segurou sua bolsa nova perto do peito e piscou rapidamente, sem saber se deveria dizer algo ou apenas ficar quieta. Pela primeira vez, na vida, ela escolheu a última opção. Meu pai ainda não tinha falado. Ele apenas ficou sentado lá, segurando os documentos. Suas mãos não tremiam mais, mas estavam completamente paradas agora, como se a gravidade do que tinha acontecido tivesse finalmente se acomodado em seus ossos. Minha mãe se levantou abruptamente e deu um passo para longe dele, seus olhos arregalados, com a realização, sua respiração presa na garganta como uma mulher que tinha acabado de ser esbofeteada por uma verdade muito pesada para suportar. E então ela quebrou. Seus ombros desabaram para dentro. Sua voz falhou em uma pergunta meio sussurrada, que eu não conseguia entender. E pela primeira vez na minha vida, eu a vi como algo diferente de intocável. Frágil, confusa, traída pelo homem que ela pensava que entendia. Eu não me movi. Não ofereci conforto ou explicação. Eu apenas sentei lá em silêncio, deixando o peso da minha vingança se instalar no quarto como uma nuvem de tempestade finalmente pronta para chover. Porque isso não era apenas sobre propriedade, era sobre poder. E pela primeira vez, isso me pertencia. O silêncio no quarto era tão denso que parecia um peso pressionando contra meu peito, grosso e imóvel, como se o ar tivesse se transformado em xarope, e ninguém pudesse respirar através dele. Minha mãe ainda estava de pé, sua expressão em algum lugar entre traição e descrença, enquanto meu pai sentou-se curvado, como um homem que tinha acabado de ver todo o seu castelo de cartas desabar em câmera lenta.
Rayane não disse uma única palavra, segurando sua bolsa como se de alguma forma pudesse protegê-la das consequências, agora se desenrolando diante de seus olhos. Ninguém se moveu, ninguém falou, e naquela pausa pesada, eu percebi algo que não tinha entendido completamente até aquele exato momento. Esta não era mais apenas uma história de vingança. Era um acerto de contas. Levantei-me lentamente, alisei a bainha do meu suéter com calma deliberada e disse as palavras que tenho certeza que ecoarão em suas cabeças muito depois de eu ter ido. Obrigado pelo café da manhã? Eu disse, minha voz leve, mas firme, como se nada fora do comum tivesse acontecido. Como se eu não tivesse acabado de detonar uma granada bem no meio da manhã perfeita de férias deles. Ninguém respondeu, nem mesmo um aceno, nem mesmo uma piscada. E aquele silêncio, aquela boca de olhos arregalados ligeiramente aberta, o silêncio era mais satisfatório do que qualquer discussão ou confronto poderia ter sido. Peguei meu casaco nas costas da cadeira e o vesti lentamente, saboreando o constrangimento, a tensão, a descrença girando no ar como fumaça após um incêndio. Eu não me expliquei mais. Eu não ofereci desculpas ou justificativas. Eu não dei a eles uma última chance de distorcer sua narrativa ou minimizar o que eles fizeram. Eu já tinha dito tudo o que precisava ser dito, não com palavras, mas com ação. E ação, nesta família, sempre foi mais alta do que qualquer outra coisa. Quando cheguei à porta da frente, eu me virei para trás por um momento. Não porque eu queria um momento de grande final, não porque eu queria me gabar, mas porque eu queria ver os rostos deles uma última vez, com todo o peso da realidade finalmente se estabelecendo. E só para ficarmos claros, eu disse, meus olhos se movendo lentamente entre cada um deles. Eu não vou dividir a casa, não dessa vez. É minha agora. Tudo. E eu acho que está na hora de começar a fazer coisas por mim. Houve uma gota de silêncio. Um lampejo de confusão cruzando o rosto da minha irmã, como se a ideia de eu reivindicar algo que ela não podia tocar fosse quase fisicamente dolorosa para ela processar. Minha mãe parecia que queria dizer algo. Talvez discutir, talvez implorar. Mas ela não disse nada. Talvez, pela primeira vez na vida, ela entendeu que suas palavras não tinham mais peso aqui. E meu pai? Ele nem levantou os olhos. Ele apenas continuou olhando para o documento em suas mãos, como se ele olhasse por tempo suficiente e a tinta pudesse se reorganizar, lhe dando uma segunda chance. Mas não havia mais segundas chances. Eu saí, fechando a porta atrás de mim com um clique silencioso que, de alguma forma, pareceu mais poderoso do que 1000 portas batidas. O ar frio me atingiu como um vento purificador, afiado e honesto, e pela primeira vez em anos, eu senti algo que quase se assemelhava à paz. Não alegria, não vitória, mas algo mais silencioso, uma sensação inabalável de que eu finalmente tinha recuperado o que eles passaram anos roubando. Paz por paz. Minha voz, meu espaço, minha dignidade. Quando cheguei ao carro, minhas mãos tremiam levemente, não de nervosismo, mas de alívio. O tipo de alívio que você sente depois de prender a respiração por muito tempo e finalmente soltá-la em uma longa e dolorosa expiração. Eu não olhei para trás. Eu não precisava. O que quer que ainda estivesse acontecendo atrás daquelas paredes não era minha preocupação. Não era mais. Eu tinha entregado minha verdade e a deixei sentada em sua mesa de jantar perfeitamente polida, como um espelho que eles não podiam evitar. Mais tarde naquela noite, eu sentei na casa do lago, enrolada em uma velha poltrona perto da janela, envolta em um cobertor que cheirava levemente a cedro e poeira. A neve começou a cair suavemente, flocos macios flutuando pela superfície congelada do lago. E o mundo lá fora estava silencioso, do jeito que só o inverno sabe ser. Eu tomei meu café lentamente, deixando o calor preencher os espaços vazios que viviam em meu peito por muitos anos. Era estranho como a casa estava quieta, sem vozes, sem tensão, sem ninguém tentando ofuscar outra pessoa
ou competir por migalhas de aprovação. Pensei em ligar para um amigo, talvez contar a história, toda em um monólogo dramático regado a vinho, mas não fiz. Algumas histórias não precisam de testemunhas. Algumas vitórias não precisam de aplausos. Eu não sabia se eles iriam entrar em contato, se eles tentariam explicar ou justificar, ou fingir que nada tinha acontecido. Talvez eles fizessem, talvez eles não fizessem. Eu não me importava mais. Eu não estava interessado em encerrar o assunto. Eu não estava procurando por perdão ou reconciliação. Eu finalmente tinha traçado uma linha, não em raiva, mas em autopreservação. E pela primeira vez, eu não estava recuando. O engraçado é que agora, eu finalmente possuo algo que eles queriam. Eu nem quero, mas eu precisava que eles soubessem que eu poderia pegar, assim como eles tiraram tudo de mim.